Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Tô aqui toda descabelada, suada e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Acabei de fazer atividade física na varanda agora. Um pouquinho antes eu fiz a meditação que eu costumo fazer todo dia. E na verdade, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente está conversando muito sobre como é que a gente consegue fazer home office nesse momento que está complicado, né? Em que a gente está precisando se reinventar, como é que vai estar a economia e os nossos filhos que estão em casa. E agora, eu não sei como é que está aí na sua casa, mas os meus filhos estão tendo aula online. E eu tô querendo conversar um pouquinho com a escola, porque eu tô achando que eles estão perdendo a mão. As crianças estão tendo que ficar direto no computador o dia inteiro, porque a quantidade de dever tá muito maior. Então, além de eu ter que tomar conta do meu trabalho, eu preciso tomar conta também da carga escolar que eles estão tendo, tem que dar conta de tudo, enfim. Tá tudo uma confusão. E uma coisa que tem me ajudado muito é ter mantido a atividade física, por mais que esteja muito menor do que eu costumo fazer normalmente, né? Assim, tô morrendo de saudade de sair pra correr na rua, na esteira, em qualquer lugar, mas assim, de gastar a quantidade de caloria que uma corrida gasta, de 40 minutos de corrida gastam, não tem como na varanda, por mais que eu me dedique fazendo as atividades e tudo mais, não é a mesma coisa, e tá tudo bem, nesse momento é o que dá pra fazer. E uma outra coisa que tem me ajudado também é a questão de meditação, que nunca foi muito o meu forte, mas que tem me acompanhado desde novembro de forma consistente. E aí eu vim aqui, na verdade, conversar com você hoje sobre isso. Hoje eu não vou falar sobre trabalho, não vou falar sobre home office, até vou, mas em outro momento, não necessariamente aqui nessa live agora. Eu quero saber como é que você está cuidando da sua saúde mental, como é que você está se sentindo em relação a tudo que está acontecendo, em relação às suas preocupações do dia a dia, como é que você reage, se você ainda está assistindo os noticiários, se você ainda está lendo as notícias, ou se você já está até se afastando um pouco também. Eu conheço algumas pessoas que estão evitando de ficar assistindo o noticiário porque é angustiante demais. Enfim, a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. Uma coisa que eu tenho certeza é que o momento que a gente está passando vai passar, tá? Não é uma coisa que vai ficar assim para sempre. A gente vai voltar a ter a nossa rotina, a parar com esse isolamento social, voltar a ter uma vida mais parecida com o que a gente tinha antes, uma vida que a gente pode até chamar de normal, mas eu também acho que o normal que vem depois dessa crise, depois desse momento que a gente está passando, vai ser um normal diferente. Não vai ser um normal como era antes. Eu acho que a gente vai passar por uma fase aí de reaprendizados, uma fase em que novas coisas que a gente está testando nesse momento, a gente vai perceber que são boas e que a gente pode manter, e que a gente vai querer mais disso na nossa vida também. E pra gente conseguir se beneficiar disso no novo normal que vem pela frente, a gente precisa começar a se preparar agora. E a gente só consegue se preparar agora se a gente cuidar da nossa saúde mental, se a gente nutrir os nossos pensamentos de forma positiva. O que é nutrir pensamentos? A forma como a gente pensa, a forma como a gente interpreta os fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso entorno, a forma como a gente enxerga as circunstâncias em que a gente está envolvido, vai interferir diretamente na forma como a gente age, na forma como a gente responde a esses fatos, vai interferir diretamente em como a gente se comporta e vai interferir diretamente no nosso processo de tomada de decisão.
quando eu trabalho com os meus clientes nos processos de coaching, o que eles buscam são mudanças, são transformações, né? Eles querem, geralmente são pessoas que estão infelizes no trabalho, não estão motivados ou não estão se sentindo tão produtivos, ou até estão felizes no trabalho, mas não estão conseguindo encaixar isso com vida pessoal, com vida profissional, e eu venho aqui para tentar, para ajudá-los nesse equilíbrio. E uma das coisas que eu percebo, que é fato isso que acontece, tá? Acontece comigo, acontece com os meus clientes, e eu vou conversar com você agora e você vai ver que acontece com você também, é que se você tem mudança de atitude, se você tem mudança de comportamento, mas você não cuida da forma como você pensa em relação a essa mudança, eventualmente você volta aos seus velhos hábitos. Então a sua mudança ela não é sustentável, e é muito importante que, se a gente está buscando uma mudança positiva na nossa vida, a gente cuide para que essa mudança seja realmente sustentável. E a forma dessa mudança se tornar sustentável além da gente fazer o que tem que ser feito, além da gente se colocar em movimento, da gente tomar atitudes e da gente tomar decisões, é a gente ser capaz de nutrir os nossos pensamentos de forma positiva. Nesse momento que a gente está vivendo agora, que é sim uma crise, tá? Independente, é claro, gente, é uma pandemia mundial, né? Então, é uma crise sem história, que a gente não tem nem dados comparativos para falar de como é que vai ser. Mas, além de tudo que está acontecendo no mundo, tem o que está acontecendo na nossa vida. Como é que você está percebendo o que está acontecendo no mundo? E isso, a forma como você está percebendo, a forma como essa situação está interferindo no seu dia a dia, a forma como você está reagindo a tudo que está acontecendo, vai interferir na sua saúde mental. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre como é que você está cuidando da sua saúde mental. Você está entrando em pânico, você está entrando numa crise de ansiedade, de angústia, está ficando nervoso, está ficando tenso, está despejando isso. Como é que você está compensando isso? Tem gente que está compensando na comida, tem gente que está compensando nos relacionamentos, tendo uma comunicação às vezes muito mais violenta, as pessoas estão menos tolerantes, como é que você tá? Tem pessoas que estão ficando deprimidas. E aí eu trouxe pra vocês o que eu tô fazendo comigo, que tá me ajudando muito nesse momento, que é cuidar da saúde mental. Então, eu já tenho uma prática de meditação diária. A gente fala meditação, parece que é uma coisa super difícil, né? Mas não, às vezes 5 minutinhos já é suficiente. E eu tinha muita dificuldade de meditar no passado. Eu achava que eu não ia conseguir, porque os meus pensamentos não acalmam e que eu não tenho muita paciência para ficar parada, pensando e tudo mais. E aí eu descobri uma técnica que me encantou e que me acompanha até hoje. Eu tenho um aplicativo que eu não tenho como mostrar pra vocês agora porque é no celular, mas depois eu coloco a fotinho aqui com vocês, e ele faz o tracking de quantas vezes você meditou nos últimos tempos, não sei o que. E hoje eu tô no meu... hoje é o meu dia 107. Pra você ver, há 107 dias eu completo pelo menos 5 minutos de meditação todos os dias. E como é que eu consegui sair dessa situação de ser uma pessoa que não tinha a menor paciência, que não conseguia, que nem acreditava na possibilidade da meditação, para ser uma pessoa que incorpora isso no dia a dia, e não só incorpora, mas que percebe benefícios, que tem resultados positivos reais e tangíveis, tá? A prática que eu uso e que me encantou se chama Ho'oponopono, Ho'oponopono, e tô apaixonada por essa prática. E você pode dedicar de 5 minutos do seu dia até 40 minutos, 1 hora, o tempo que você quiser fazer com isso,
tá? E o quanto tempo você tiver disponível. Eu digo que o Ho'oponopono é uma prática que, para quem não tem muita paciência, que era o meu caso, para meditação e para essa parte toda, é uma forma simples, fácil de você entrar nesse mundo. E a grande vantagem do Ho'oponopono é que ele realmente dá uma acalmada nos pensamentos. Então, diante disso tudo que está acontecendo hoje em dia, os nossos pensamentos estão sim em entropia, tá? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, a gente se preocupa com o que está acontecendo no mundo, por outro, a gente se preocupa com o que está acontecendo na economia, por outro, a gente se preocupa com o que está acontecendo na nossa família. A minha mãe entrou aqui na live e eu me preocupo se ela tá saindo de casa, se ela não tá saindo de casa. Eu sei que ela não tá saindo de casa, que ela não é louca, né, mãe? Mas eu me preocupo se ela tá bem abastecida, se tá tudo... Enfim, milhões de preocupações. A gente hoje tem preocupações que a gente não tinha há alguns tempos atrás, há 2, 3 semanas atrás, né? Se você vai no mercado e vai ter as coisas que você precisa e... Enfim, a vida mudou. E para quem precisa acalmar... Ai, gente, não acredito que o interfone tá tocando. Vai ficar tocando. Para quem precisa acalmar os pensamentos, a técnica do Ho'oponopono, ela é uma forma de entrada muito legal. É uma forma simples de você começar nessa prática. Como é que funciona? Gente, o Ho'oponopono, ele não é uma coisa religiosa, tá? Se você tá se perguntando isso, não, ele não é. Ele tem origem no Havaí, eles chamam de uma prática de cura do Havaí, muito associada ao poder da gratidão, muito associada ao poder do perdão. E eu, que tenho a minha mente muito... da área de exatas, né? Eu gosto de perceber as coisas de forma tangível e eu vejo o Ho'oponopono como um processo em que você pode iniciar esse processo no momento em que você tem necessidade. E o Ho'oponopono, ele se fundamenta em 4 frases de poder, que eles chamam, tá? Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Essas são as 4 frases. Não são nem frases inteiras, né, gente? Vamos lá. Não tem verbo, então não é oração. Meu professor de português vai aqui dar uma carquelada em mim falando. Isso não é frase. Mas sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. São as 4 frases de poder. É assim que chama, tá? Mas não são nem frases completas. Pra você ver como é fácil. A minha mentora, Dani Teixeira, ela tem isso tatuado no pulso. É tão pequenininho que cabe no pulso dela. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E como é que você pode praticar isso? Existem várias formas. Existe uma oração completa do Ho'oponopono, que ele explica cada um desses momentos, que ele explica o que significa essas frases. É importante você saber que essas frases de poder, elas não são palavras mágicas, tá? Não é a mesma coisa que abracadabra, ocus pocus, não é a mesma coisa que uma questão religiosa, não é isso. É uma forma de você se concentrar nessas frases, no sentido dessas frases e de você colocar a sua intenção nessas frases. Então você pode direcionar a repetição dessas 4 frases para você se perdoar por alguma coisa que você tá carregando uma culpa. A culpa não nos leva a nada. A culpa é uma âncora negativa que deixa a gente preso no mesmo lugar. Ela evita a gente de perceber soluções. Ela impede a gente de dar um próximo passo, de resolver um problema e continuar adiante. A culpa é um sentimento como se fosse uma grande pedra, um grande obstáculo no nosso caminho que impede a gente de dar continuidade a esse caminho. Então ela não é benéfica. Você se sentir culpado por qualquer coisa que você tenha feito
não vai te ajudar a resolver o problema e não vai te ajudar a aprender alguma coisa para que esse problema não se repita no futuro. Então a culpa, ela não tem benefícios. E por que eu tô falando de culpa? Porque, gente, mãe, quando nasce o filho, nasce a culpa junto. Começa por aí. Quem trabalha, quem tem relacionamento, enfim, na vida, né? Todos nós carregamos a nossa carga de culpa e a gente precisa se livrar disso. O perdão, ele tá muito associado com você se livrar dessa culpa também e de você fazer as pazes com outras pessoas, com você e com outras pessoas que fizeram alguma coisa, que te magoaram de alguma forma. E quando a gente fala do perdão, é importante a gente lembrar que o perdão, ele não significa você estar ok com o que foi feito por aquela pessoa. Não significa você concordar com o que aquela pessoa fez. Não significa nem que você queira viver perto daquela pessoa. De repente você realmente quer romper relacionamento com aquela pessoa. Mas o perdão, ele não é para outra pessoa, ele é para você. Ele é para libertar você de uma energia negativa que está te conectando com aquela pessoa que não te faz bem. Então o perdão é muito mais para você do que para o outro, tá? Eu tinha muita dificuldade com relação ao perdão, até porque eu achava que para eu perdoar alguém, eu me achava extremamente presunçosa e arrogante de quem sou eu para perdoar alguém? E eu achava que eu só podia perdoar alguém que quisesse ser perdoado. E eu descobri que não, porque o perdão, ele é meu comigo. Entendeu? Sou eu me perdoando por alguma coisa ou sou eu perdoando alguém que fez alguma coisa com a qual eu não concordo, mas que é sobre ele. Por mais que tenha me afetado, o que ele fez é um fato e cabe a ele. Foram as escolhas dele e eu tenho a escolha de como é que eu vou reagir e como é que eu vou processar esse fato, como é que eu vou permitir que esse fato entre na minha vida, impacte a minha vida e me tire do meu eixo, tá? É muito fácil eu falar sobre isso quando tá tudo bem. Tá bom? É muito fácil falar sobre isso quando tá tudo bem. Mas quando não tá tudo bem, é importante eu ter falado sobre isso quando tava tudo bem, porque aí eu me lembro, porque aí as coisas estão dentro de mim e eu consigo acessar isso. Então, existe um filme chamado A Cabana que, se você puder aproveitar esse momento de quarentena e assistir, eu precisei de um lençol pra me enxugar de tanto que eu chorava assistindo esse filme, tá? Ele é extremamente emocionante, mas quando você olha pra ele com esse viés do perdão, ele é a coisa mais linda do mundo. E foi assistindo esse filme que caiu a ficha pra mim de que o perdão não é sobre o outro, é sobre mim, e que é um presente que eu posso me dar, tá? Então, são 4 frases de poder. E como é que você usa essas frases de poder? Vamos lá. Vamos pra parte prática, né? Que é isso que a gente quer aqui, é parte prática. Então, como é que a gente usa o Ho'oponopono no nosso dia pra gente conseguir acalmar o nosso pensamento, pra gente conseguir nutrir o nosso pensamento de forma positiva, pra gente cuidar da nossa saúde mental neste momento de caos. Porque quando tá tudo bem, é fácil. O negócio é a gente conseguir cuidar agora, né? É um exercício, tá, gente? É igual músculo. Você precisa colocar em prática para perceber os benefícios. No início, você vai achar que não tá te ajudando de nada. No início, talvez você não se sinta nem muito confortável fazendo, mas à medida que você vai insistindo, à medida que você continua se dedicando a ele, você vai desenvolvendo a musculatura de cuidar da sua saúde mental, você vai desenvolvendo o hábito de nutrir os seus pensamentos de forma positiva.
E aí sim, você começa a perceber os benefícios que isso traz para o seu dia a dia, beleza? Então, são essas 4 frases de poder. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Pensa nessas 4 frases de poder. Essas 4 frases de poder, elas fazem parte de um contexto maior, que é a oração completa do Ho Oponopono. Como é que você faz para descobrir qual é a oração completa do Ho Oponopono? Vai no Google e coloca oração Ho Oponopono. Vai ter um texto lá e você guarda aquele textinho para você, tá? Porque eu não vou colocar ele aqui para você, não faz sentido isso, mas é fácil de encontrar, é gratuito. Depois eu posso até colocar no meu feed também, não tem problema nenhum, mas é fácil de você encontrar. Quais são as formas de você aplicar no seu dia a dia? Você pode, essas 4 frases, você pode repetir elas em forma de mantra, por exemplo. Então, encontre um lugar que você esteja. Eu gosto de fazer muito isso quando eu acordo, às vezes antes até de sair da cama, tá? Um lugar que você esteja bem. E repete essas frases. Você pode fazer isso a qualquer hora do dia, tá? Eu faço isso quando eu acordo porque eu tô com a prática de fazer diariamente, mas ao longo do dia, se você começa a sentir uma ansiedade, se você começa a se sentir angustiado, se você começa a perceber que você não tá no seu melhor estado, para e repete. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Vai repetindo isso em forma de mantra. Vai no seu ritmo. É muito importante que você coloque intenção na repetição dessas frases. Você pode colocar essa intenção para você mesmo. Você pode direcionar a sua intenção para uma outra pessoa que você queira ajudar de alguma forma, que você queira se conectar. Essa pessoa não precisa nem saber que você está direcionando o Ho Oponopono para ela, mas você pode direcionar para ela. E você vai repetindo essas frases até que você comece a perceber aquele nó dentro de você se desfazendo. Se você fizer isso por 3, 5 minutinhos, vamos lá, não vai impactar a sua agenda, não vai te atrapalhar a fazer nada e você já vai começar a sentir os benefícios. Débora, eu preciso estar sentada no tapetinho de yoga com pose de meditação fazendo... Não! Essa é a melhor vantagem. Você faz da forma como você quiser. Como é que eu faço? Sentada na minha cama, deitada na minha cama. Você pode falar alto ou você pode só pensar. Você não precisa nem falar alto. Você pode fazer enquanto você escova o dente. Você vai lá, se olha no espelho. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E tá lá escovando o dente. Você pode fazer isso durante o banho, tá lá tomando banho. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Ou seja, você pode, enquanto você tá preparando seu café da manhã, você pode fazer a repetição dessas frases fazendo outra coisa também. Então ele não impacta a sua agenda, ele não precisa que você esteja parado, dedicado a ele. A única coisa que você precisa é realmente colocar a sua intenção. Então, você está pensando nessas frases, por mais que você possa estar fazendo outras coisas, a sua intenção está voltada para essas frases. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E você vai repetindo isso. Você vai perceber que de alguma forma esse nó aqui dentro começa a se desfazer. Quando você começa a fazer isso, a sua forma de pensar com o tempo, ela começa a se conectar com isso também. Então, em alguns momentos, quando você fica com raiva de alguém, quer ver? Eu ver rapidinho alguém que você fica com raiva, você tá lá vendo o jornal e aí você vê o discurso do Bolsonaro, aí você é a favor ou você é contra e você se mete. Eu não tô nem aqui pra falar se você é a favor ou se você é contra, tá? Isso daí cada um sabe do seu. Eu não vou entrar nesse esquema aqui. Mas você quer ficar com raiva? É você ir saber o que tá acontecendo em relação a isso. Você vai ficar com raiva, independente da sua posição.
Essa raiva não te leva a lugar nenhum, essa raiva não te ajuda a encontrar soluções, essa raiva não ajuda você a cuidar da sua família. Então, repete isso, deixa essa raiva dissipar, absorve o que realmente é importante daquela informação que você está colhendo e do que é importante você começa a tomar as suas decisões, você começa a fazer as suas escolhas. Independente de tudo que foi falado, da forma como foi falado, você vai filtrar o que realmente importa, porque você já tá com esse processo tão internalizado dentro de você, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, que a raiva, na hora que ela vem, você vê, cara, ele fez o melhor que ele podia com o conhecimento que ele tem, com os instrumentos que ele tem, com a forma que ele tem de fazer. A intenção dele é boa, o meio, mas isso de alguma forma dissolve a sua raiva e na hora que dissolve a sua raiva permite você olhar com mais clareza, tá? Esse é um dos benefícios. Então, uma forma de você fazer isso, é você repetir esse mantra. Como é que você pode fazer a repetição desse mantra? Você pode marcar tempo no seu relógio e se dedicar, por exemplo, por 5 minutos nessa repetição. Isso é uma forma. Você pode fazer isso durante uma atividade que você esteja fazendo. Então, vou fazer isso enquanto escovo os dentes. E aí você faz. Você pode durante o banho. E aí você faz. Você pode, eu gosto muito de usar o Japamala, que é um cordão de 108 contas, em que você vai contando as bolinhas. Pra mim é legal porque além de estar pensando, você vai meio que contabilizando e tangibilizando o quanto você tá fazendo. Um Japamala inteiro dura cerca de 20 minutos, são 108 contas, então ele funciona bem também. Débora, eu não tenho Japamala. Você tem um terço cristão, que tem aquelas bolinhas também, sabe qual é? Sabe o que é um terço, né, gente? O Japamala, pra quem não sabe, ele é um cordão, é como se fosse um rosário cristão, só que ele é indiano. É um cordão, tá? Você pode usar ele não tem nenhum fundo, o Ho'oponopono ele não tem nenhum fundo religioso, mas você pode usar o Japamala e você pode também usar o terço cristão, que são 50 contas, se eu não me engano. E aí é uma forma de você contar também quantas vezes você tá caminhando no seu Ho'oponopono. Com 50 contas você vai dar aí uns 10 minutos de dedicação. E existe também uma coisa chamada Japamalinha, que em vez de ser um cordão, ele parece uma pulseira, que são 27 contas, e aí dá cerca de 5 minutos de você repetindo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Então, a primeira forma de você implantar o processo do Ho'oponopono no seu dia é em forma de mantra. É bem legal. A segunda forma que você tem no YouTube, no Spotify, você vai procurar aí, existe música do Ho'oponopono, que é a repetição dessas quatro frases de poder, em que ele coloca isso numa forma musicada. Então ele não vai na sua cadência, mas ele vai na cadência da música. E para quem tem os pensamentos muito acelerados, é legal, porque ajuda você a dar uma acalmada, né? Como é que se diz? O ritmo da música, ele vai te dando uma acalmada. Você vai entrando numa sintonia com essa música bem interessante e isso te ajuda a se concentrar no momento presente. A grande dificuldade das pessoas que não conseguem meditar às vezes é de fazer com que o seu pensamento fique no presente, porque pensamento é uma coisa que voa, né? A gente não tem muito controle, a gente tenta deixar ele aqui, mas ele vai. Então, quando você vai com a música, além de você estar colocando a sua intenção e colocando o seu pensamento, você está ativando mais um sentido, que é o ouvir, né? A sua audição. Então, isso também ajuda muito na sua concentração. Eu gosto muito de um grupo chamado Seva Trio, Seva com S, Trio.
de graça no YouTube você acha a música do Ho Oponopono e você pode fazer isso. Eu acho que no YouTube o videozinho deles com a música tem 5 minutos e 30 segundos. Acho que alguma coisa assim. Então você pode colocar também na sua prática. É a segunda forma de você incorporar isso no seu dia a dia. A outra forma que você tem para incorporar isso é você pegar a oração do Ho Oponopono. Como eu te falei, é simples de você encontrar. Vai lá no Google, coloca a oração do Ho Oponopono, é um texto, e aí ela fala sobre sobre a origem de cada uma dessas frases e como que você pode usar. E é muito bacana porque você não fica só nas 4 frases, você vai para a oração completa e você, além de estar pensando nas frases, se você quiser, você pode falar também, que aí você aumenta a quantidade de sentidos que você está usando no seu dia a dia, e você está lendo também, então é mais um sentido que você está colocando em prática. Você está lendo a oração do Ho Oponopono ao mesmo tempo que você está pensando, e que se você estiver falando, você também está ouvindo o Ho Oponopono. Então isso também te ajuda. O que eu tenho feito, e que eu te falei, né, que eu tô há 107 dias consecutivos fazendo, eu tenho no aplicativo que eu uso, eles têm a oração completa do Ho Oponopono, e o aplicativo que eu uso é o Insight Timer, e ele é gratuito, tá, gente? Não é pago, não. Você pode usar. E no YouTube também você tem, e no Spotify também, você tem lá oração do Ho Oponopono, meditação do Ho Oponopono, que aí eles não, quando você coloca oração ou meditação, ele não fica só nas 4 frases de poder, ele vem pro texto completo. E aí, mesmo que eu já tenha decorado o texto completo, porque também não é nenhum texto absurdamente longo, é fácil. Você não decorou quando era pequeno o Pai Nosso? Então, é fácil de decorar esse também. De tanto fazer, eu já decorei, mas eu gosto de colocar, que aí fica sendo como uma meditação guiada. Quanto mais elementos, quanto mais sentidos você puder usar, mais fácil de você se concentrar e colocar a sua intenção, tá? Então, por que eu gosto de fazer? Essa que eu tô falando agora é a que eu mais uso, é a meditação guiada. Eu gosto de ouvir a oração completa, então eu tô ouvindo. Geralmente eu tô com papel em que eu tô lendo também, então ó, segundo sentido, eu vou falando junto, tá? Então são formas que você tem de colocar. A oração completa pelo Insight Timer duram 6 minutos, 6 minutos e 10 segundos, alguma coisa assim. Por que eu tô te falando o tempo? Pra você perceber que ela não vai impactar a sua agenda. Ai, Débora, mas aí eu preciso... Sabe como é que eu faço, gente? Vou ser muito sincera. Sabe como é que eu faço? Quando a gente não tava nessa história de quarentena, eu levo meus filhos pra escola de carro, né? E eles não deixam eu colocar isso pra ouvir, não. Que eles não querem. Enfim, tá bom, né? Não querem, azar deles. Mas quando eu volto, eu deixo eles na escola, e quando eu volto, eu ligo o celular que conecta com o Bluetooth do carro. Então eu venho dirigindo. Gente, presta atenção. Eu venho dirigindo, ouvindo a oração e repetindo. Não é uma coisa que te coloca em transe, que você... Não, você tá lá, eu tô prestando atenção na direção. Você não escuta música no carro? Em vez de escutar música, você escuta a oração e tá tudo bem, entendeu? E então, assim, ela já limpa essa sua energia negativa, já te ajuda a colocar na sintonia que você quer ficar, e você não tá gastando tempo a mais pra fazer isso, né? Nesse tempo que a gente tá de quarentena, que eu não tô dirigindo, né, porque eu não tô saindo de casa, eu coloquei um aparelhinho de Bluetooth no meu banheiro, e aí eu escuto na hora do banho. E aí eu já sei que o banho dura 3 repetições da oração completa. É o tempo que eu tenho pra tomar banho, dá mais ou menos uns 12 minutos. Então, eu coloco lá rapidinho, ele fica repetindo, né? Porque no Insight Timer você consegue colocar pra ele repetir. E aí você toma banho e tá ouvindo, tá repetindo. O mais importante é você colocar a sua intenção no que você está fazendo. Não adianta você também só ouvir
e tá prestando e não tá prestando atenção. Não é uma música de fundo relaxante, não é isso, tá? Então, coloque a sua intenção no que você tá fazendo. Se você tem dificuldade para se concentrar repetindo os mantras, se você tem dificuldade para se concentrar lendo a oração, se você tem dificuldade para se concentrar mantendo, ouvindo a oração, eu tenho mais uma forma de te ajudar a aumentar a sua concentração e conseguir colocar o Ho Oponopono como uma prática diária. O que você vai fazer? Você vai ter um caderno do Ho Oponopono, que pode ser um bloco de notas, pode ser o que você quiser, em que você vai escrever as 4 frases de poder. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu... Geralmente as coisas são nessa ordem, tá, gente? Mas se você quiser fazer em outra ordem, também não tem problema. O problema não é a ordem dos fatores, a questão é toda a intenção que você coloca nelas. Então, uma forma que você tem de fazer para aumentar a sua concentração nisso é escrever no seu caderno as 4 frases de poder. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Por quê? Tenta escrever uma coisa pensando em outra. Gente, é muito difícil. Eu não consigo, né? Você consegue escrever alguma coisa falando aquela alguma coisa? Onde é que tá seu pensamento? Tá aqui no que você tá escrevendo e no que você tá falando. Então, é uma forma de você aumentar a sua conexão com o seu momento presente, de você estar realmente no seu momento presente. Aí vai lá e escreve. Como é que eu faço, às vezes, esse caderno do Ho Oponopono? Às vezes eu escrevo cada frase de poder com uma cor. Então, eu gosto, né, de canetinhas coloridas, né? Adoro. Então, eu escrevo cada frase de uma cor. Então, sinto muito, é azul, me perdoe, é rosa, sou grato, é laranja e me perdoe, é verde. Pra mim, pode até ser que as cores tenham algum tipo de significado, tá? Mas pra mim não tem significado. Eu pego uma e faço. Aí eu escrevo cada frase de poder numa cor. Uma outra forma de fazer é cada linha de uma cor. Então, na mesma linha, todas as frases de poder vão ter a mesma cor. Na linha de baixo vão ser de outra cor. Na linha de baixo vão ser de outra cor. E aí você completa uma página do seu caderno, do seu bloco de notas. A ideia aqui, de novo, é aumentar a sua capacidade de se concentrar no presente. Por que isso é importante, gente? Pra gente cuidar da nossa saúde mental, uma das capacidades que a gente precisa ter é de se manter no presente. O que é ansiedade? É você não viver o seu presente preocupado com o que vai acontecer no futuro, que vai acontecer depois. É claro que as escolhas que você tem no presente vão impactar o seu futuro. A sua tomada de decisão hoje vai influenciar no seu futuro. Mas você não olhar para o seu hoje para ficar só se preocupando com o seu futuro gera ansiedade e não gera resultado, não vai fazer com que você tome boas decisões, tá? Até porque o futuro não depende só dessa decisão, depende de um conjunto de decisões, de circunstâncias. Então, a ansiedade, ela é muito você não viver no seu presente, você não aproveitar o seu momento presente, porque você está preocupado com o que pode vir a acontecer lá na frente. E, geralmente, a gente está preocupado porque a gente tem uma expectativa do mal, das coisas ruins que vão acontecer lá na frente. Então, na hora que a gente se concentra no momento presente, a gente tira essa ansiedade e olha, o que eu posso fazer? Como é que eu posso dar o meu melhor neste momento para fazer com que no futuro a minha expectativa, em vez de ser do mal, seja do bem. Eu tenho uma expectativa positiva sobre o que vai acontecer. Por quê? Porque eu tô dando o meu melhor. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Pode ser que o meu melhor não seja grande coisa, mas
eu tô com a consciência tranquila de que eu tô fazendo o meu melhor. Entende? Então, o legal da prática do Ho Oponopono é tirar todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que não deixam a gente se concentrar no momento presente. O momento que a gente está vivendo hoje está gerando muita ansiedade, está gerando muita angústia, está gerando muito desconforto. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar assim, e o não saber é muito ruim, porque se a gente pudesse falar, não, esse isolamento social, ele vai acontecer por mais uma semana, por mais um mês, por mais... Não, a gente não tem visibilidade, a gente tem várias expectativas, a gente tem várias previsões, mas vamos encarar a realidade. Ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo agora. A gente não sabe como é que vai ser. E o não saber é difícil, porque a gente tem uma falsa impressão de que quando a gente sabe, a gente está no controle. Mas a verdade é que a gente nunca está no controle, né, gente? Essa história de controle, ela é ruim. Pois é, na Europa tá pior ainda, né? Laila, eu sinto muito pelo que você tá nesse momento, por você estar aí na Europa neste momento, que eu sei que é um lugar incrível. Eu morei 1 ano na Alemanha, eu tenho família na Alemanha, tenho família em Londres, na Itália, enfim. São lugares maravilhosos e que estão sofrendo mais ainda do que o que a gente está sofrendo aqui no Brasil. De repente, até porque chegou aí antes do que chegou aqui, e a gente tá caminhando ainda, né? A gente tá um pouquinho atrás nessa jornada. Então, é normal os nossos pensamentos estarem... Como é que tá? O que vai ser? Como é que vai ser? E isso não ajuda. Não ajuda você, não ajuda a sua família, não ajuda o mundo, de forma nenhuma. O que ajuda é a sua capacidade em acalmar os seus pensamentos, em dar o melhor de você, em tirar um pouco dessa ansiedade, tirar um pouco da angústia, porque quando você está em ansiedade e em angústia, imagina o seguinte: existe um problema. Existe, isso é fato, tá? Existe um problema. O que a ansiedade e a angústia fazem? Fazem você pegar esse problema, nutrir esse problema, alimentar esse problema, dormir de conchinha com esse problema. E aí esse problema, ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais forte. Você vai olhando e aquele problema, ele vai tomando proporções cada vez maiores. Por quê? Porque você está alimentando o problema. E quanto mais proporções, quanto maiores as proporções que ele toma, mais difícil você enxergar uma solução, porque ele vai criando um obstáculo no seu caminho que fica cada vez mais difícil de você transpor. O que o Ho Oponopono faz? Ele reconhece que isso é um problema, ele dá a devida proporção para esse problema, ele entende que isso é um problema, ele dá a devida gravidade para esse problema, ele guarda esse problema e pensa: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então ele tira o seu foco do problema e coloca o seu foco na solução. Você se torna uma mente mais voltada para a solução. Por quê? Porque você não está mais contaminado pela ansiedade, porque você não está mais contaminado pela angústia. E quando não melhor, você se torna mais criativo. A gente precisa agora de soluções inovadoras. Nunca passamos pelo que passando agora e precisamos sim ser capaz de pensar diferente do que a gente pensava. A forma que eu descobri para cuidar do meu pensamento, para cuidar da minha saúde mental, para manter um mínimo de sanidade mental neste momento foi por meio do Ho Oponopono. Como eu trouxe para vocês, é simples, é fácil, é prático, não requer muitas coisas, você consegue fazer enquanto toma banho, enquanto escova o dente, enquanto cozinha, enfim. Deu aquele nozinho no coração, respira fundo e repete: sinto muito, sou gato, me perdoe, eu te amo. E você naturalmente
vai se reconectando com a sua essência, com a sua verdade, com o que é importante pra você e vai se tornando cada vez a sua melhor versão, tá? Eu queria muito compartilhar sobre isso com vocês hoje, porque eu sei que estamos passando por momentos difíceis e eu falo sempre sobre realização profissional, sobre realização pessoal, e a gente está num momento de muitas incertezas e mesmo quem estava feliz agora está preocupado. E se essa preocupação não vai trazer solução para você, não adianta. Então eu quero que você esteja pronto para encontrar boas soluções no seu dia a dia, tá bom? Essa foi a minha dica para você hoje sobre Ho'oponopono. Você vê que vim assim mesmo, né? Depois da academia, acabei de fazer o Ho'oponopono também. E eu assim, cara, deixa eu falar logo com eles, porque quem sabe eles já colocam em prática. Espero que vocês tenham gostado. Testem, façam o Ho'oponopono, são as 4 frasezinhas de poder. No Google você tem muita informação sobre a oração completa. Pega no Spotify, pega no YouTube a oração completa com a meditação guiada. Vocês vão... Eu tenho certeza que vocês vão gostar, de verdade. Eu me apaixonei. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, façam, testem e depois me contem. Eu vou adorar saber como é que vocês aproveitaram esse momento, tá bom? Fiquem bem, fiquem seguros e a gente se fala em breve. Tchau, pessoal. Bom dia pra vocês.